estar respondendo algumas perguntas para a gente em questão do nosso trabalho. Professora, qual é o método de ensino que a senhora propõe seguir diante da cartilha aplicada pelo governo? Qual é o conteúdo que a senhora segue? O que a senhora elabora ou segue a cartilha do governo? Na verdade, hoje o Estado ele tem uma proposta curricular que já pressupõe alguns conteúdos que os alunos devem aprender. Tá? Eu não fujo dessa proposta, porém, em alguns momentos, nem sempre eu utilizo a cartilha. Eu vou adaptar alguns conteúdos, alguns assuntos que estão dentro da cartilha de uma maneira diferente de modo que os alunos entendem. Porque às vezes a cartilha ela favorece o aluno, mas tem determinadas atividades que às vezes os alunos precisam de um preparo melhor, precisam de uma explicação melhor. Então aí a gente acaba adaptando, né, sem fugir desses conteúdos já propostos por essa matriz curricular nova. A senhora segue o planejamento para elaborar os seus planos de aula? Como seria? Eu faço um planejamento anual, tá? Um planejamento anual que pressupõe alguns conteúdos. Como eu disse anteriormente, eu verifico esses conteúdos que são propostos aí pelo Estado, que são esses que estão dentro da cartilha, porém, alguns eu agrego, algumas coisas que na minha concepção eu acho que o aluno deve saber. Então, nem sempre é seguida à risca, mas os conteúdos que estão dentro da proposta curricular do Estado são trabalhados por eles. Diante da senhora, sendo professora, está convivendo com a disciplina de educação física, qual é o conceito que a senhora tem diante de assistir uma aula de educação física e conhecer um pouco sobre o assunto? O que a senhora pensa sobre essa disciplina? Olha, eu acho que a educação física é tão importante quanto qualquer outra disciplina, tá? É uma disciplina onde o aluno nem sempre ele vai ter que ter uma aula prática, porque eu acho que, assim como as demais disciplinas, a educação física tem que trabalhar algumas questões que são teóricas, né? Visto que muitos alunos acham que sabem jogar futebol, mas será que eles conhecem todas as regras? Né? Eles sabem quais são os fundamentos essenciais daquele esporte? Né? Então, eu acho que a educação física é essencial, sim, para a formação do aluno. E a maioria deles gosta, né? Eu acho perfeitamente viável. Vou agradecer a professora pela entrevista. Bom, pessoal, como vocês viram, né? Ela questionou sobre o planejamento dela, que ela elabora planejamentos anuais, né? E o seu plano de aula, ela elabora de 15 em 15 dias, né? Que ela falou pra gente no vídeo também. E ela abordou uma questão sobre as aulas de educação física, né? E como nós pensamos que professor de português, um dos professores, acredito que mais vistos na escola, né? Porque está com todas as... Não que a educação física não esteja, mas ela está mais inserida, né? Até por essa questão da educação física não ter tanto valor atualmente para a escola, como alguns alunos pensam, né? Ela falou que os alunos pensam que sabem jogar futebol, mas os professores nunca abordou para ele quais são os fundamentos, quais são as funções, quais são as limitações deles, né, diante do futebol, e também que podemos sim mudar essa visão, né, de dar aulas teóricas sobre assuntos, fundamentos, enfim, uma questão de outras coisas que temos uma variedade para trabalhar, só que atualmente não está sendo trabalhado, e a gente teve uma visão de uma professora de português, vendo que aqui é muito comentado, né? Questão de você ser desses professores chamados rola-bolas, que não trabalham nada dos seus alunos, né? E é importante a gente parar e pensar nessa questão aí. Então, professor, nós fizemos algumas perguntas básicas ao professor de Educação Física e ele nos deu respostas objetivas, diretas e objetivas. A primeira pergunta que nós fizemos a ele foi qual que era a concepção dele sobre o conteúdo programático. Ele nos disse que era, quanto mais o aluno tiver benefício, é de extrema importância aplicar o conteúdo programático. Aí
Aí nós falamos também sobre o plano de aula, né? O planejamento das aulas dele. Ele nos disse que semanalmente, né? Porém, para cada turma, ele aplica atividades diferenciadas. E aí essas atividades ele aplica no espaço de uma quadra. Tem diversos materiais, diversos tipos de bolas, uma mesa de ping-pong e ele sempre está procurando diversificar as atividades. Ele segue a proposta curricular do governo, mas ele não acha tão importante. Ele não leva ao pé da letra essas atividades. E ele está sempre inovando, sempre buscando os aspectos cognitivos, físico-motor. E foi isso, professor. A entrevista foi básica, objetiva e direta. Infelizmente, nós não presenciamos uma aula prática de educação física por ser um horário vago dele, por ser um horário, vamos supor, de lanche, recreio pessoal. Então, foi essas as perguntas que nós podemos fazer para o professor. A visita que vocês fizeram foi à noite, é isso? Foi à noite. Ele estava lá? Não, a gente retornou no próximo dia. Mas o período foi curto. Diurno. Bom, esse aqui é o espaço da quadra, né? São algumas imagens que eu tinha guardado, né? Do campeonato que teve lá. Então vocês podem ver, é um espaço grande, né? Com arquibancada, quadra coberta. Aqui no fundo, né, pode se localizar a sala de jogos, os aros, né, as tabelas do basquete, a mesa de ping-pong que tem lá disponível. Esse é o espaço que, as fotos que a gente conseguiu do espaço onde o professor consegue trabalhar. Foi o professor? Foi uma professor. Conta um pouquinho dele. Bom, ele é um professor que ele tem bastante. No meu primeiro ano, né, do ensino médio, ele trabalhou questões de calorias, hipertrofia, né? Ele ditava as aulas, comentava, né, sobre um livro lá que ele tinha, tirava as dúvidas da gente. As primeiras aulas do ano eram todas teóricas, depois a gente fazia a prova teórica, para então ir para as aulas práticas, né? Nesse ano, no primeiro ano, até o segundo, ele ficou um pouco suspenso da escola, entrou outro professor, em questão de uns problemas que ele teve de saúde, e aí esse professor, infelizmente, né, não conseguiu suprir o que ele queria, e não dava aula, fazia chamada e ficava no canto dele lá. No terceiro ano, foi o ano passado, ele retornou, e aí ele trabalhou questões da apostila também, né, que a gente trouxe, está passando para dar uma olhada. Ele trabalhou a apostila inteira, não revisou, ele foi trabalhando aula em aula, como eram duas aulas, uma aula ele trabalhava a apostila, a outra a gente ia para a quadra, desenvolver alguma coisa que estava ali. Ele tem um trabalho bem interessante, é um professor que tem objetivos e consegue que todos os seus alunos pratiquem a aula dele, sem exceções. Podemos prosseguir? Bom, gente, eu vou estar mostrando mais um pedacinho de um vídeo aqui, para depois eu estar explicando, né, com alguns alunos. Boa noite. Estamos aqui na escola Pedro Tax, em Guaianazes, e estamos aqui com o terceiro ano do ensino médio. E vamos falar aqui com as meninas. Seu nome, né? Juliana. Bom, primeiramente queria agradecer a presença de vocês todos. Vamos fazer apenas umas perguntinhas a respeito da educação física, né? Estamos no segundo semestre, cursando a faculdade de licenciatura, seremos futuros professores de educação física. Então, eu gostaria de saber o que vocês pensam a respeito da educação física, o professor de educação física, como foram suas vivências anteriores?
O que vocês acham de tudo isso? A educação física nas escolas sempre foi uma questão assim. Por exemplo, sempre foi handball, futebol, nunca foi teoria, sempre prática. Eu acho que isso acabou atingindo os alunos a não fazerem educação física. Tinha muitas pessoas que não participavam, ficavam sentadas, essas coisas. Tinha As pessoas não participavam e o professor não incentivava, deixava as pessoas lá conversando, brincando. Os meninos estavam jogando futebol e as meninas ficavam em grupinhos conversando. Entendi. Bom, eu tenho uma pergunta que é assim. Já antecipando, eu queria saber de vocês. Vocês acham que isso pode ser mudado? Né? E se alguém de vocês tem interesse em atuar nessa profissão um dia, ficar cursando uma faculdade de educação física, eu queria saber a opinião de vocês. Eu tenho interesse em participar e ser professora de educação física. Eu acho que pode ser mudado. Só que, ultimamente, não é isso que tem acontecido. Antes eu estudava na escola da prefeitura e eu sempre participei com meninos e meninas, sempre joguei vôlei, futebol, handball, aprendi parte teórica na escola da prefeitura. No estado já não é isso que acontece. Então, é aquele famoso quarteto fantástico. Futebol, handball, basquete e voleibol, né? Mas pouco conteúdo, uma atenção maior do professor. Isso acaba desanimando, não é isso? Eu acho que pode ser